Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Xadrez AXS. Eu sou o mestre nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo o último vídeo aí da nossa série de esquenta para o torneio de candidatos, né? Esse torneio que vai dar a vaga aí para disputar o campeonato mundial e o torneio de candidatos, pessoal, ele vai estar iniciando aí amanhã, tá bom? No dia 29 de março. Então, se você, como eu, tá muito ansioso para descobrir quem aí vai disputar o título mundial contra o Coolcast. Deixa nos comentários qual a torcida de vocês. E para o último vídeo de hoje, né, seguindo ali a ordem de hate, nós vamos falar sobre o Andrei Esipenko, tá, pessoal? Bom, o Andrei, ele surgiu ali em 2017, um pouco depois do match no Mundial do Magnus contra o Karyakin, que foi disputado em 2016. E no Mundial de Rápidas ele apareceu como surpresa total. Inclusive, ele venceu o Karyakin, que naquele momento era o segundo melhor jogador do mundo, né? Tinha perdido apenas no Mundial para o Carlsen, tá? Então ele surgiu ali, ele é um jogador muito forte, de rápidas, porém ele tem. Ele não conseguiu evoluir muito, né, pessoal? Tipo assim, ele apareceu como uma promessa, mas acabou ali que ele não conseguiu continuar progredindo. Ele ainda é um jogador super forte, né? Top 50 do mundo. Então não é qualquer um, claro, né? Não tem como um jogador amador, por exemplo, chegar no torneio de candidatos, né? A gente sabe do potencial dele, mas ano passado ele fez uma ótima Copa do Mundo, né? Inclusive foi assim que ele ganhou a vaga dele, né? Então, pessoal, sobre o Ezipen, o que, que eu acho dele? Eu acho que ele é um jogador forte, mas eu não acredito que ele vai brigar pelo título do torneio. Inclusive, eu acredito que ele vai brigar na parte do meio para baixo da tabela, né? Eu acho muito difícil ele brigar lá em cima, né? Os jogadores são muito mais experientes, com muito mais energia, né? Sindarov, o Prag. E aí tem jogadores experientes como Nakamura, o próprio Caruana, enfim. E todos são bem fortes, né? O Guiri também é um jogador extremamente forte. Então eu acho que ele vai ter bastante dificuldade aí nesse torneio, né? Mas bom, vamos esperar para ver, né? Amanhã nós já vamos saber como que vai ser. E então ativa o sininho, se inscreve aí no canal que eu vou estar tentando trazer as análises de todas as partidas aí do torneio de candidatos. É, Então, bora lá para a partida? Então, na partida de hoje, a gente vai estar vendo aí uma partida do Andrei Zipenko no torneio europeu de 2018, né? Então, ele ainda era bem jovem aqui. Na época, ele ainda tinha 2.580 de rate. E eu dei uma olhada no Chess Results aqui e ele tava com o título de MF, né? Então eu não sei se ele pulou o título de MI e pegou o título de GM direto, mas de toda forma ele tava com rate bem alto aqui, quase 2.600 de rate, então muito provavelmente ele já tinha feito as 3 normas. Não sei se não tinha pedido ainda, não sei se teve alguma dificuldade para conseguir pedir o título de grande mestre, né? Às vezes tem alguma burocracia ali da FIDE. Enfim, se alguém souber, deixa aí nos comentários. E ele estava enfrentando a WGM Miranda Mikatse, da Geórgia. Então vamos lá para ver como é que foi a partida. Então aqui, deixa eu colocar a barrinha para vocês verem também. Barrinha de análise da partida. Só puxar um pouquinho aqui. Beleza? Vamos lá então. Então D4, D5, até aqui tudo normal. Ela escolhe a defesa eslava. Então segue até aqui tudo teórico. Cavalo F3 desenvolvendo. Agora toma aqui o peão de C4, né? Aceita aqui o gambito, tudo natural. E agora faz A4, né? Uma outra opção, por exemplo, é fazer A3, mas agora vem B5, né? Defendendo aqui o peão de C4. Ele resolveu jogar essa linha com A4 também, que é super jogável, para evitar o próprio B5. Então E6, E3. Agora C5, já contra-atacando no centro. Bispo toma, cavalo C6, roque. E quando toma aqui em D4, agora vai entrar numa estrutura de peão isolado, tá, pessoal? Mas até aqui sempre tudo muito teórico. Então, dama E2, lance teórico. O rei vem aqui para G3 e agora ele faz bispo E3, né? Bispo E3 não é o lance mais teórico, né? O mais comum aqui é jogar a torre em D1, já para ficar de olho aqui nesse peão e começar a preparar um D5 rápido, né? Mas aqui o Andrei preferiu seguir com um bispo E3 e depois de bispo E3 ela faz B6 para desenvolver o bispo por essa diagonal, né? Já que ele vai ter dificuldades aqui nessa diagonal, ele não consegue desenvolver e aproveita que ela já se livrou aqui do peão de D5. Esse bispo aqui na diagonal pode virar aí um monstro, tá?
Opa, dei um spoiler sem querer. Tá. Então, recapitula. Então depois ela sai, o Ezipenko sai com torre D1, fazendo mais ou menos a mesma ideia, mas ele quer manter a torre aqui em F, né? Porque ele quer tentar trazer essa torre ou por E1 e muitas vezes no peão isolado aqui, né? Vai ter possibilidade de ataque com o bispo aqui em D3, então a torre pode passar por aqui para passar para o ataque, também pode apoiar um F4, F5, e essa torre aqui em A1 tá um pouco fora de jogo, né? Então ele decide trazer ela aqui para D1. Aqui sai com o cavalo D5, faz o bloqueio, né? Sempre quando a gente está enfrentando o peão dama isolada, é bom fazer esse bloqueio, principalmente se a gente conseguir fazer esse bloqueio com o cavalo, né? Porque o cavalo é uma peça que bloqueia muito bem os peões, ao mesmo tempo que ele ataca aqui, ó, as peças de trás, né? Então, bispo C1, para não perder o par de bispo, nas posições de peão dama isolado, o que a gente vai tentar fazer quando a gente tiver o peão isolado? A gente vai tentar evitar trocar as peças, tá? Porque o final é desfavorável para quem tem o peão isolado, porque ele pode virar um alvo muito fácil. E principalmente os bispos, né? Porque nesse tipo de posição, geralmente o adversário fica aqui, ó, com a estrutura restringida, e nós vamos tentar atacar, né? E o bispo consegue atacar muito bem, né? Um bispo em B1, um bispo em C1, eles ficam de olho nessa diagonal aqui. Já de olho lá diretamente no rei, né? Então o cavalo vem aqui para casa de B4. Agora o cavalo aproveita para plantar aqui em E5 e, como eu falei, pode ser de F4, a torre pode passar por F3 para ajudar aqui no ataque, né? Então, bispo B7 desenvolvendo, e aí veio o F4. O computador não gosta muito de F4, ele prefere lances como bispo B3, já saindo aqui de um possível ataque. Também tem ideia de dama G4 direto, mas F4 é um lance aceitável também, né? Então agora faz G6 para evitar o F5, né? Porque se F5 chegar, vai ficar bem perigosa a posição, porque vai começar a abrir, né? E aí essa diagonal vai abrir, o cavalo tá de olho em F7, a torre vai ficar de olho, depois tem a dama passando. Então tem que fazer G6 para evitar. Agora o cavalo vem aqui para a casa de E4, né? Trazendo aqui para o ataque também. Agora o cavalo fica de olho na casa de F6, pode plantar em G5 em algum momento. Então, torre C8, agora B3, reforça aqui a defesa no bispo, né? Agora para a dama poder sair e não correr o risco de perder o bispo, né? Agora faz F6, expulsa o cavalo volta para F3, né? Ele tá atacando, ele vai começar um ataque aqui na ala do rei, então ele já trata de trazer o cavalo aqui por F3, né? Agora faz rei G7, bispo D2, agora torre C6, o computador não gosta muito desse lance, mas aqui a posição não é muito fácil, né? Ele quis fazer torre C6, porque depois que o bispo tomar aqui em B4, quando o cavalo tomar, vai estar perdendo aqui em E6, né? Então a ideia da torre C6 é defender esse peão aqui, tá? Então a torre vem para C6. Além disso, também pode surgir a oportunidade de dama C7, torre C8 e fazer uma pressão aqui nessa coluna C, né? Já que ele vai receber um ataque na ala do rei, ele vai ter que contra-atacar ou no centro, que por enquanto não dá, ou na outra ala. Então ele já começa a preparar essa ideia, né? Então aqui faz cavalo E1. E depois de H6, agora cavalo F2. Interessante, né? Ele tá voltando, ele parece que ele tá voltando as peças, né? Mas ele tinha uma ideia por trás, né? Primeiro aqui, a dama já começa a ficar de olho em E6, o cavalo pode pular para G4, pode pular para H3, e o cavalo quando sair aqui de F3, por trás de toda essa ideia, ele tem um possível F5 aqui, né? Uma possível ruptura, tá? Então ele quer manter a torre aqui na coluna F. A gente vai ver daqui a pouquinho o quanto vai ser importante isso, né? Então agora dama C8, reforça aqui a defesa no peão, ao mesmo tempo também que começa a jogar aqui na coluna C, né? Bom, então agora nesse momento o Ezipenko faz F5, um lance muito bom, tá? É o melhor lance do computador. E aqui ela não acerta a melhor defesa, era melhor tomar com esse peão aqui, só que, né, é um pouco anti-intuitivo porque vai abrir uma diagonal aqui, porém o cavalo, as peças conseguem se defender aqui, tá? E aqui ele teria uma barreira, ela teria uma barreira um pouco mais segura para o rei, né? Porque depois que toma de G, agora vem cavalo D3,
traz o bispo aqui para D6, tentando trazer para uma diagonal melhor, né? Aqui o computador já fala que tem que jogar algo como ou cavalo D3 e depois de cavalo por D3, torre por C4. A ideia é tomar e depois que a dama toma, agora faz pressão aqui em A4, faz pressão em D4. E se só defender, por exemplo, agora o cavalo toma em E3, por exemplo, depois de dama E3, agora já pode surgir ideias de bispo D6, o rei tá saindo para F7, a torre vindo para cá, e de repente aqui as pretas conseguem ativar o seu jogo, né? E fora além do peão caindo em A4, ele vai ter dois peões aqui passado, né? Então essa posição estaria compensada para as pretas, tá? E se fizer um lance, por exemplo, como rei H1, simplesmente dama por D4. Aqui ainda, vocês podem ver na barrinha que a vantagem ainda é do branco, porém não é muito fácil de jogar, né? Como eu falei, ele vai trazer a torre para G8, o rei vai se esconder aqui em F8, o bispo vem, e vai começar a surgir aqui, ó, diversos temas, né? Tem um cavalo pulando, a dama tá aqui também incomodando a posição, então não é muito fácil, tá? Seria uma forma melhor de brigar, né? Porém, é muito intuitivo você dar a sua qualidade assim, né? Então aqui ela acreditava que ainda era possível defender. Então depois de cavalo D3, faz o bispo D6. É mais ou menos essa ideia, né? Só que é um pouco atrasada. Qual que é o problema? O problema é que agora toma em B4, agora toma de cavalo e o computador não gosta, né? A barrinha já julga bem esse lance. Aqui ela preferia tomar de bispo, tá? Para tentar trocar um pouco aqui os bispos e aliviar um pouco o ataque, né? A gente vai ver que esse peão aqui em H6 ele vai ter muita importância no jogo, né? E a ideia dela era que tomar aqui, claro, parecida com a outra posição, agora vai ter ideias de torre C4 e ó, os bispos já estão ativos aqui, né? Porém, não vai ser tão bom, porque aqui o EasyPank precisa, ele tá com a iniciativa, então ele precisa jogar ao máximo aqui, tentando ameaçar alguma coisa, sempre criando problemas para a adversária, né? Então traz a dama aqui para H5, ameaçou tomar o peão, então torre H8 defendeu, e agora vem um lance brilhante, que é cavalo G4, né? Ameaçando H6, então não tem muito o que fazer a não ser tomar o peão, e depois que toma vem outro lance aqui muito fino, que é torre por F6. Provavelmente esse lance aqui que a Miranda deixou passar, né? Porque realmente é muito difícil esse lance, né? Acontece que aqui, depois de rei toma F6, já tá tendo mate forçado em 6, né? Porém, a posição é difícil, né? Porque se não tomar em F6, aqui vai cair o peão de H6, vai cair o peão de G4, a dama tá entrando em G6, a torre tá entrando em F7, a dama tá ameaçando mate em F7, tá caindo o peão de E6, então assim, tá tudo no ar, né? Não tem muita opção. Tanto é que aqui o computador manda um lance como bispo H2, e depois de rei H2, agora dama C7 e bispo F4, mas aqui a vantagem é gigantesca, né? Já são 7, 8 pontos de vantagem para as brancas, né? Era só uma forma de adiar ali o mate, né? Então depois de torre para F6, tome F6, agora torre F7, acerta o lance, rei vem para E7, agora torre F7, o rei tem que vir aqui para D8, né? Porque se vier para E8 pode surgir algum descoberto. E agora bispo G5, mais um lance muito forte, né? E tem que fazer bispo E7, porque se tomar aqui, simplesmente dama toma, é forçado esse, temos mate aí de escadinha, né? Então agora faz bispo E7 e aí simplesmente toma em E7, já recuperou uma parte do material, porém daqui tem sequência de mate, né? Agora faz torre G7 e é cheque descoberto no rei. O rei é forçado aí para D7. E nesse momento aqui tem mate em 2, tá? O EasyPank acabou errando, não viu o mate em 2. Então convido você a pausar o vídeo nesse momento e deixar aí nos comentários qual que é o mate em 2, tá? Não é muito difícil. Então, espero que vocês tenham pausado, resolvido. E aqui, ele faz bispo D6, que também é mate, né? Só que é mate em 3 nesse caso, tá? Com o bispo G5, era mate mais rápido aqui, ó. Porque... Desculpa, bispo G5 não. Bispo H4. Porque agora o rei não pode voltar, porque o bispo tá cobrindo essa casa de D8, e a dama cobre a casa de E8. E quando vem aqui para D6, agora dama E5 e a mate, né? Não tem mais como defender. Porém aqui, ele fez bispo D6, a ideia é que se tomar em D6 vai levar ao mesmo mate. Porém agora o rei pode ir lá para E8, né? Depois de E8 vai ter mate em 2 aqui, né? Então segue com dama H4 cheque, o rei vem para E8 e dama E7, tá pessoal? Então
uma grande partida aí do Zipenko, né? Ele joga com D4, mas ele joga com energia, tá, pessoal? Então ele é um jogador que joga as posições com bastante energia, ele tem um cálculo muito bom, principalmente nessa época, que ele era mais novo, né, inclusive. E, bom, vamos ver como é que vai desenrolar amanhã o torneio de candidatos, né? Deixa aí nos comentários para quem vai ser a torcida. E muito obrigado, pessoal, e até a próxima.